Olá, serei seu professor nesta videoaula de terminologia. Vamos começar? Os temas dessa aula são unidades de base do Sistema Internacional, unidades suplementares do Sistema Internacional, prefixos do Sistema Internacional e medidas fora do Sistema Internacional. Em 1968, tinha um decreto que determinava qual que seria o quadro geral das medidas e suas unidades. Ele foi substituído em 1978 e ficou desta forma, onde eu tenho comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria, intensidade luminosa e ângulos. Vamos ver um a um. No caso aqui, comprimento, onde a sua unidade é metro e o seu símbolo é m. Quando a gente vai medir coisas relativamente pequenas, é lógico, depende do ponto de referência, mas, por exemplo, um corte de tecido, ou até mesmo o comprimento de um caminhão ou de uma carreta, é comum nós utilizarmos, como grandeza de comprimento metro. Mas, por exemplo, se a gente for medir alguma peça na indústria mecânica ou alguma coisa menor, é normal a gente utilizarmos milímetros. Ao mesmo passo também, quando a gente tiver que fazer uma medição de comprimento muito maior, como por exemplo a distância de uma cidade para outra, nós utilizamos quilômetros. Por isso nós trabalhamos com os seus múltiplos e submúltiplos do metro. Por exemplo, quando eu tenho uma medida e eu quero trabalhar em milímetros, e eu tenho uma unidade de metro, eu tenho que dividir por 1000. Ao passo que quando eu preciso transformar por quilômetro, eu tenho que multiplicar por 1000. E assim eu tenho a grandeza no Sistema Internacional de Comprimento metro, representado pela letra M. A mesma coisa quando eu vou medir massa. A unidade é quilograma e é representada pela letra kg. Quando eu tenho, por exemplo, que fazer medições com massas pequenas, como, por exemplo, pesar algum alimento que não chegue a 1 kg, a unidade que eu vou utilizar é gramas. Mas, por exemplo, se eu for medir a massa corporal de uma pessoa, já é quilogramas. E se eu for, por exemplo, medir uma quantidade de massa muito maior, como, por exemplo, um peso de um container ou um peso de uma máquina, aí nós já trabalhamos com tonelada. Ou seja, uma tonelada significa que existe 1000 quilogramas. 1 quilograma significa que existe 1000 gramas. E a mesma coisa com seus submúltiplos. Por exemplo, quando eu preciso fazer uma dosagem de uma medicação, aí eu já trabalho com miligramas. Miligramas é a minha grama dividida por 1000, ou seja, é 0,001 grama. Uma outra grandeza também que nós temos, é o tempo, que é representado, pela unidade de segundo e pela letra S. Então, por exemplo, um dia que tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, e cada segundo eu posso dividir em décimos de segundo, centésimos de segundos e milésimos de segundo. Eu poderia dizer que nós temos a corrente elétrica, onde a sua unidade é amperes e é representado pela letra A. Apesar de a gente não conseguir enxergar, mas todo equipamento elétrico, ele gera uma potência, por exemplo, tem a sua corrente elétrica, tem a sua tensão, e a corrente elétrica tem como unidade ampere e é representada pela letra A. Uma outra grandeza do Sistema Internacional é a temperatura termodinâmica, onde a sua unidade é Kelvin e é representado pela letra K. Aqui no Brasil, existe também o hábito, e está correto, da gente fazer leituras em temperaturas em graus Celsius,
ou até mesmo em graus Fahrenheit. Nos vídeos anteriores eu expliquei como que faz essas transformações. Mas o que é importante a gente saber é a diferença de calor e de temperatura. Por exemplo, é muito comum a gente falar assim, nossa, hoje está calor, está 40 graus Celsius. Mas calor, né, é energia térmica, ou seja, quando eu entro numa sala, eu encontro com um piso, e às vezes pode ser de madeira, pode ser de cerâmica, tem umas paredes, tem a porta que também é de madeira, mais a maçaneta que é de metal, ou seja, tudo que tem naquele ambiente está existindo troca de calores até um certo momento que não existir mais essa troca de calor, eu vou ter uma temperatura homogênea. Às vezes pode até dar a impressão que a maçaneta está mais gelada ou o piso de madeira está mais quente. Mas depois que terminou a troca de calor, todos esses materiais apresentam a mesma temperatura. E temperatura é a grandeza física que mede esse valor. Outra grandeza do sistema internacional que nós temos é a intensidade luminosa, que é o valor, né, daquela fonte de iluminação direcionada a um único lugar, ou direcionada a somente uma direção. Tem como unidade candela e é representada pela letra CD. Uma outra grandeza é a quantidade molecular, que a sua unidade é mol e representado também pela letra mol, muito utilizada na metodologia científica, no universo da química. E por último, nós temos os ângulos, né? Onde nós temos os ângulos planos, que são os radianos, e os sólidos, que são representados pela unidade esterradianos e são representados pela letra SR. E, para poder dar um pouquinho mais de detalhe para vocês, nós temos os prefixos do Sistema Internacional, onde, por exemplo, eles são tudo trabalhados na base 10. Né? Então, por exemplo, quando eu vou representar um número e ter uma unidade de mega, significa que ele é 10 elevado à sexta, ou seja, é 1 milhão. E a partir do momento também de um número acompanhado de uma unidade de medida de micro, significa que esse número ele está dividido por 1 milhão. Eu tenho, por exemplo, giga, que é elevado a 10 à nona, ou posso ter também nano, que é elevado a 10 a menos 9. Quando um símbolo também é representado por essas unidades, é muito importante a gente saber, como, por exemplo, eu tenho mililitros. Isso significa que é 10 a menos 3 litros, ou seja, 0,001 litros. Ou uma unidade diária, milímetros quadrados, que é a mesma coisa que 10 a menos 6 metros quadrados. Agora, quando nós estamos falando de mercadoria, de dinheiro, é muito comum ser interpretado, né, e definido como, por exemplo, 1.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Ou seja, 1.000 é 10 à terceira, ao passo que 1 bilhão é 10 à nona. Apesar do nosso sistema internacional de medidas lineares de comprimento ser metro representado pela letra M, nós trabalhamos com seus prefixos e com seus sufixos. Mas é normal a gente se deparar com normas, especificações técnicas ou até mesmo os desenhos onde estão representados pelo sistema americano, pelo sistema inglês, que é pés, polegadas e jardas, como nós vimos no começo da nossa disciplina, na sua introdução e nos começos das videoaulas. Então é importante nós sabermos fazer essa transformação de milímetros para polegada e de polegadas para milímetro. Por exemplo,
Se eu tenho uma medida em polegada decimal, centesimal ou milesimal, eu preciso saber ela em milímetros, no sistema internacional, por exemplo, basta eu multiplicar por 25,4. Como, por exemplo, aqui, 0,750 polegadas. Se eu multiplicar por 25,4, essa mesma medida em polegada eu vou obter em milímetros 19,05. E não só polegadas decimais, polegadas fracionárias também. E pode ser frações mistas, frações simples, ou seja, por exemplo, uma fração mista. Eu tenho ali 2 polegadas, que seria um número inteiro, e 1/8 de polegada, que seria a polegada fracionária. Um outro exemplo também, 3 polegadas e 5/8, onde eu tenho 3 polegadas como número inteiro e 5/8 a minha polegada fracionária. E como ficaria isso para ser transformado? Ou seja, uma representação em polegada através de uma fração simples ou mista para milímetros. Basta eu multiplicar por 25,4. E por que multiplicar por 25,4? Porque uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Então, por exemplo, se eu tenho 5/8 de polegada, eu multiplicando por 25,4 milímetros, eu vou ter aí 15,875 milímetros. E a mesma coisa, por exemplo, se eu tiver 2 polegadas e 1/4. Isso significa o quê? Que eu tenho dois inteiros de polegada, que eu vou multiplicar por 25,4, e depois eu vou somar com uma outra multiplicação, que é 1/4 de polegada também vezes 25,4. A somatória dessas duas contas daria aí 57,15 milímetros. Outras condições também que eu posso ter a necessidade de transformar é o inverso, ou seja, eu tenho uma medida em milímetro e preciso transformar ela em polegada. Por exemplo, polegada decimal. Basta eu pegar qualquer medida em milímetros e dividir por 25,4, como é o caso aqui, por exemplo, 15,24 milímetros. A partir do momento que eu divido ele por 25,4 milímetros, eu vou ter o resultado em polegada decimal, centesimal ou milesimal. Nesse caso aqui, 0,6 polegada ou 0,600 polegadas. Outra situação também muito importante é quando eu tenho uma medida em milímetros e eu preciso transformar ela em polegada, mas polegada fracionária. Então, como que é o procedimento para fazer essa transformação? Eu pego aquele número em milímetros, divido ele por 25,4 e aí eu já tenho a minha primeira transformação. Multiplico ele por 128 e eu vou ter um resultado no meu numerador. E aí basta, como eu quero transformar para polegada fracionária, basta eu colocar um denominador, o número 128, e eu vou ter aí a minha polegada fracionária. Dependendo como for a formação do numerador e do denominador, eu posso trabalhar com números mais simples, ou seja, eu faço simplificações de fração. No caso aqui, por exemplo, eu tinha 52 e 128 avos. E eu dividindo por 4, né, eu simplificando, eu chego a um número de 13 polegadas e 32 avos. Um outro exemplo bacana para eu poder mostrar para vocês é eu tenho 3,175 milímetros e preciso transformar em polegada fracionária. Basta eu pegar este número e dividir ele por 25,4. Esse resultado eu multiplico por 128 e vou obter um numerador, aquele número que fica na parte de cima de uma fração. E aí basta eu colocar o número 128 como denominador, ou seja, aquele número que fica embaixo na fração, e aí eu vou ter uma transformação
de milímetros em polegada fracionária. E aí, dependendo de como é essa minha combinação de numerador e denominador, isso me permite uma simplificação, como por exemplo 16 e 128 avos. Eu posso ir simplificando, aqui no caso foi simplificando por 2, até chegar na minha melhor condição de uma fração simplificada. Eu cheguei a 1/8. Então, 3,175 milímetros, né, transformando, através de todo esse processo em polegada fracionária, eu chego a 1/8 ou 1/8 de polegada. Depois existem outras, né, grandezas que não estão no sistema internacional, mas também foram admitidas de forma temporária. Como, por exemplo, né, eu tenho aí pressão, que é em bar ou pascal, eu tenho aí potência, cavalo-vapor, CV ou watts, e outras mais, como vocês podem verificar no quadro que estão à mostra para vocês. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto terminologia. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!